E se eu te dissesse que existe um momento em que o próprio Deus decide intervir diretamente? E o julgamento não é silencioso, nem simbólico, mas aterrorizante? Você acreditaria ou ignoraria como muitos fizeram? Havia um homem que parecia intocável, respeitado, influente e aparentemente abençoado. Por fora, ele demonstrava fé, falava de Deus, participava de tudo que parecia correto. Mas dentro dele havia algo escondido, algo que ninguém via menos ou talvez ninguém queria ver. Ele começou pequeno, uma mentira aqui, uma injustiça ali, coisas que ele mesmo justificava. Não é tão grave, todo mundo faz, Deus entende. E assim, pouco a pouco, sua consciência foi se calando, enquanto seus atos se tornavam cada vez mais sombrios. Mas há algo que muitos esquecem. O silêncio de Deus não é ausência, é paciência. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante muito tempo, nada parecia acontecer, nenhum castigo, nenhuma consequência visível. Pelo contrário, ele prosperava. E isso fez com que ele acreditasse em algo perigoso, que jamais seria julgado. Até que, em uma noite comum, algo mudou. Não houve aviso, não houve tempo para arrependimento preparado. Apenas um instante, onde tudo aquilo que estava oculto começou a vir à tona de uma forma impossível de ignorar. E naquele momento, ele percebeu algo que gelou sua alma. Deus não havia esquecido. Se você estivesse no lugar dele, o que faria ao perceber que o julgamento chegou? Comenta aqui. Você acha que Deus julga ainda hoje? Ou isso ficou no passado? Naquela noite, o ar parecia diferente, pesado, quase impossível de respirar. O homem tentou ignorar, como sempre fazia quando algo o incomodava. É só impressão, pensou, mas não era. Um som estranho começou a ecoar pela casa. Não vinha de fora, vinha de dentro. Passos lentos, firmes, como se alguém estivesse caminhando exatamente onde não deveria haver ninguém. O coração dele acelerou. Ele se levantou, tentou acender as luzes, mas nada funcionava. A escuridão parecia viva, densa, sufocante. E então veio a voz. Não era alta, não era um grito. Era pior, era calma. Você achou que eu não vi? O corpo dele congelou. Aquela não era uma voz comum. Não havia dúvida. Aquilo atravessava sua mente, sua alma. Cada palavra carregava um peso impossível de explicar. As lembranças começaram a invadir sua cabeça, menos tudo aquilo que ele tentou esconder, esquecer, justificar. Cada erro, cada mentira, cada injustiça. Era como se ele estivesse sendo forçado a reviver tudo ao mesmo tempo. Ele caiu de joelhos, tentou falar, pedir perdão, mas as palavras não saíam, sua boca se movia, mas o som simplesmente não existia. Então ele entendeu algo aterrorizante. Não era mais o tempo da escolha, era o tempo da resposta. As paredes começaram a estremecer, objetos caíam, o chão parecia ceder sob seus pés, e dentro dele um medo profundo crescia. Não o medo da morte, mas o medo de enfrentar a verdade absoluta, porque naquele momento ele sabia. Não havia mais como fugir. O desespero tomou conta dele como nunca antes. Seus olhos corriam pelo ambiente, tentando encontrar uma saída, qualquer saída, mas não havia portas abertas, não havia luz, não havia refúgio. A presença era inescapável. Então, algo ainda pior aconteceu. O silêncio
voltou. Mas não era um silêncio comum. Era o tipo de silêncio que antecede algo definitivo, pesado, final. De repente tudo parou. As paredes, o chão, o ar. Tudo ficou imóvel. E no meio daquela pausa sobrenatural, ele sentiu como se algo estivesse diante dele, observando, julgando, sem precisar ver. Ele sabia, não era mais sobre o que ele fez, era sobre quem ele se tornou. Uma verdade esmagadora invadiu sua mente. Durante todo aquele tempo, ele não estava apenas cometendo erros. Ele estava se afastando, passo a passo, daquilo que dizia acreditar. E agora, não havia mais máscaras. Sem aviso, uma dor intensa atravessou seu corpo. Não era física, era mais profunda. Como se cada parte da sua alma estivesse sendo exposta, confrontada, pesada. Ele tentou resistir, tentou negar, mas era inútil. Porque quando a verdade vem de Deus, não existe argumento. E naquele instante, ele percebeu que o pior ainda não tinha acontecido. Agora me diz, você acha que ele ainda teria alguma chance ou já era tarde demais? E então aconteceu sem luz, sem som, sem aviso, apenas a certeza. Tudo aquilo que ele construiu, sua imagem, sua reputação, sua falsa fé, simplesmente não tinha mais valor algum. Era como se tudo tivesse sido arrancado dele em um único instante. Mas o mais aterrorizante não foi perder tudo isso. Foi perceber que ele nunca teve controle de verdade. A presença que o confrontava não precisava gritar, nem destruir fisicamente ao redor. O verdadeiro julgamento estava acontecendo dentro dele. Cada escolha, cada atitude, cada momento em que ele ignorou a verdade, agora se tornava impossível de negar, e foi aí que veio o golpe final. Não uma punição externa, mas uma revelação. Ele viu com clareza absoluta o que poderia ter sido, as chances que teve, os momentos em que poderia ter mudado, mas escolheu continuar. E essa consciência foi insuportável, porque o pior tipo de julgamento não é aquele que vem com dor imediata. É aquele que te faz entender, tarde demais, que você teve todas as oportunidades e desperdiçou cada uma delas. Naquela noite, nada mais foi ouvido. Nenhum grito, nenhum som, nenhum sinal. Mas, na manhã seguinte, tudo havia mudado, porque algumas marcas não aparecem por fora e algumas consequências não precisam ser vistas para serem eternas.